Tertúlia! Minha gente meu, boa tarde para todos. Hoje nós estamos aí inaugurando um online ao vivo. Eu, então, para fazer uma observação, eu queria lembrar que em português nós temos a palavra autista, que é com A-U, e tem a palavra autista, que é com A-L. Nós, que éramos autistas, que estavam falando só para nós, hoje viramos autistas, que estão falando com expressão maior e mais ampla. Então, de autista nós passamos para autista, vê se vocês entendem. Está claro isso? Então, hoje já tem gente que está testando. Eles combinaram com outro time, não é aquele negócio do Garrincha, não é? Que o outro time está sabendo, eles já combinaram com outro time. Então eles estão sabendo o que é que se passa, tá certo? Agora, eu estou estreando hoje aqui também uma mesa que nos deram de catedrático para a gente ver o que é que faz com ela. De modo que, cavalo dado, a gente não olha dentro e agradece a todos. Quem arranjou essa mesa foi o Leonardo. Eu não sei, ali, ele está por aqui. Essa câmera aí que focaliza tudo, pode dar uma olhadela lá nele que arranjou. Tá certo? Agora, outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte. Além de estrear o online, a mesa e tudo isso, eu quero dizer que esse verbete de hoje tem só 2 páginas, mas ele está compactado. Ele tem 32 ciências dentro do caso, com 5 máximos dentro das sessões. Agora, é o autoperdoador. Não é imperdoador, não. É autoperdoador. É a pessoa que se perdoa, que é um processo patológico. Ele é da parapatologia, é um processo nosográfico. Agora, é quem, homem ou mulher, com si ou com si, vive perdoando os próprios erros, faltas e omissões deficitárias, sem qualquer esforço de reciclagem intraconsciencial ou refim, cultivando a condição da autodesobrigação patológica de não acertar os equívocos conscientes, anticosmoéticos, reiterados e antigos. Então, esse caso de autoperdoador é muito importante porque é muita gente na Terra que ainda está sendo auto-vitimizado por essa condição. Agora, aqui tem uma série de considerações. A assídia, a dinamia, ao quebramento, a preguiceira, o descaso. E depois nós falamos uma série de outras considerações. O auto-perdão como rotina, a antilogicidade íntima, a sabotagem da força presencial pessoal, o uróboro patológico, a cultura do desperdício, a desqualificação de si próprio, a erronia habitual, as omissões deficitárias, a autotraição mental somática, a preguiça mental, a frouxidão amoral, a autorrelaxação moral, a obstrução da autoevolução, o acobertamento anticosmoético, a operação abafa anticonscienciométrica, a ocultação dos cadáveres em si mesmo. Então a pessoa fica como se fosse um cemitério consciencial. Ou o tapete, que ela está colocando tudo debaixo do tapete. Agora, esse é o calcanhar de Aquiles. É a atitude desviante. Na verdade, é o megatrafar, como nós falamos aqui. Agora, nós fazemos uma série de considerações nas logias, que são as sessões que estão indicando ciência, e depois nós concluímos aqui. À luz da consciência-terapia, igual a autoperdoabilidade, a autoculpa, sem o esforço pessoal de renovação e higiene consciencial, é também condição patológica da consciência. Você ainda age esporadicamente ao modo de autoperdoador? Por qual razão? Então, essa pergunta aí, um pouco difícil, fica aí para os interessados responderem. Agora, do ponto de vista de forma, eu peço a vocês para observar, só tem 2 que eu já vi aqui. Na neologia, o vocábulo autoperdoador e as 2 expressões. Faltou aqui colocar 2 expressões. E na frase enfática, para aqueles que olham os detalhes,
Depois de perdoabilidade, está faltando um espaço. Só tem um, são dois. Até o momento que a gente viu é isso. Eu quero dizer para vocês também que amanhã nós temos a prova geral de proexologia. São 50 questões de 380 verbetes da enciclopédia. O local vai ser no discernimento. O horário é das 8 às 12 horas. Já tem 30 candidatos para essa prova amanhã. 48. Perdoa o mau jeito, que isso faz 15 minutos. É assim? Então o negócio já tem 48. Agora, ó, eu examinei a prova. Do ponto de vista de proexologia, está no top. Tudo foi visto nesses 380 VB. Tem muita coisa. Falta muito pouco daquilo que eu já escrevi em matéria de ideia para colocar lá. E lá o Lógico, a equipe dele, eles fizeram um resumo muito inteligente, adequado e atualizado do processo da PROEX. Para aqueles que estão muito interessados aí na PROEX, vale a pena passar para essa prova. É muito importante entender a estrutura da programação existencial do ponto de vista do arcabouço, do mecanismo. Qual que é o embasamento que faz isso? Por exemplo, qual é a teoria real da PROEX, entende? Agora, junto com a teoria é que vem a vivência, que é o problema da teática. Então, o que eles estão fazendo hoje já é uma dilatação e um aprofundamento do manual da PROEX. E isso é muito importante. Agora, essa prova é já um must, né? É um nível a mais. Isso é para quem já tem até uma certa experiência da coisa. E outra coisa, quem não tem, vai ter. A prova vai permitir isso. Outra coisa, com 4 horas para responder essas 50 questões, eu vou te contar. São 12 poucos aqui. Quantas de descrição que tem? Entende? Só umas 6 de descrição, o resto tudo é sintético, tudo compacto, do jeito que foi a prova geral de conscienciologia. Eu recomendo que aqueles que puderem aparecer lá amanhã. Como é que esse negócio? Paga muito para participar? É gratuito? Ah, não, mas devia de pagar alguma coisa. É muito trabalho. É, né? Gratuito, gente. Boca livre para mexer com PROEX. PROEX, boca livre. Você devia colocar PROEX, boca livre. Vale a pena. E outra coisa, o negócio é BL. BL. Quer dizer, boca livre. Isso é o máximo. E veja aqui, ó, aí certas pessoas que eu conheço, em vez de ficar dormindo até meio-dia, levanta às 7h30 e vai para lá. Que isso? Tem tudo aí, tudo mastigado, só falta engolir. Não, agora, eu vi lá que tem muitas definições, né? Que é só a pessoa pôr uma palavra, uma coisa que vai dar. Está muito bom. Agora, mostra se a pessoa estudou ou não. A prova realmente, ela está em cima do lance. Ela põe os pingos e os is. Vale a pena. Entende? Agora, mais tarde nós vamos fazer essas provas via online. De modo que essa turma que está escutando aí, se preparem. E vocês vão levar chumbo. Espera mais um pouco. Nós chegamos lá. Não, e outra coisa, tem que ser rápido responder para não ter cópia. Não fazer cola em casa. Tudo rapidinho. Responder na hora. É uma saída. Mas, o que é que você entendeu disso, Arlindo? Você que é aqui dos manifestantes. Pode falar. Sim. O caso todo é o seguinte, às vezes a pessoa comete um equívoco, um erro, e ela fica até envergonhada daquilo. Então o que ela faz? Ela esconde, não fala nada daquilo, e aquilo morreu. Agora, às vezes aquilo transcende devido à influência da repercussão do desenvolvimento dos fatos. Outra hora tem um amparador, outra hora tem um assediador. Os assediadores, às vezes, é que colocam mais a boca no trombone e fala a verdade. Está entendendo? Então,
a ocultação dos cadáveres em si mesmo. A pessoa se fecha em copas, para não falar o que é que tem. Há muito caso desse. Quando a pessoa vai examinar, ela oculta tanto o caso que às vezes ela até esquece. Ela procurou, entendeu? Esquecer totalmente o fato. E às vezes mais tarde aquilo vem à tona para ajudá-la. É. E rasteira no vento. Ah. Não, porque o problema é o seguinte, quando a pessoa está fazendo alguma coisa que ela se perdoa constantemente, ela está perdendo tempo. Isso aí é uma regressão. Ela não está só estacionada, mas é uma regressão mental somática, de emoção, de ação que ela faz. Está tudo contra ela. Então isso é que nós chamamos, cuspir para cima, dar uma rasteira no vento, escrever na água. Não sobra nada, não fica nada, é perder tempo. Nós colocamos todas essas expressões ou essas atitudes dentro da inutilogia, quer dizer, que é a ciência do inútil. Por exemplo, a cultura inútil, ela está aí dentro. Isso aí é uma cultura pessoal inútil. Agora veja, isso está dentro dos idiotismos culturais. Entende? A política, por exemplo, está cheia desses processos. Está cheia de gente que se perdoa dentro da política. Então nós devemos perdoar o mundo inteiro, mas não devemos perdoar nós mesmos. Senão ninguém conserta, não há reciclagem. Como é que fica? Não, às vezes não é bem mecanismo de defesa, às vezes é vergonha mesmo que a pessoa tem. Vergonha. Se expor. Então não é só mecanismo de defesa, tem uma série de condições, principalmente emocionais, que embasam essa atitude. Entende? Entendeu? Que aquilo às vezes. Outra coisa. Uma pessoa cometeu um erro agora, mas ela melhorou. Daqui 15 anos, ela está num nível, se for levantar leve daquilo, piora muito a condição dela. Tem até filmes que eles mostraram que são fatos reais. Aquela pessoa que alcançou um livro, por exemplo, ele alcançou uma posição política de alta expressão. Aí arranjaram uma documentação, na época que a pessoa, por exemplo, o homem, que está lá mandando em todo mundo, com a família tudo constituída, e que teve um processo homossexual com ele. Aquilo é uma bomba. É o auto-imperdoador. Ele esqueceu que havia aquele processo. E o povo coloca aquilo. Muitos processos de chantagem, tudo aparece por causa disso. Então, esse negócio do auto-perdão pode predispor as pessoas a ser vítimas de chantagem mais tarde. Acaba acontecendo alguma coisa. Está entendendo o nível? Sim. É a pessoa estudar com racionalidade, com ponderação e fazer reflexão. Recolhimento íntimo e reflexão. Entende? Mental. É assim que ela pode melhorar. Agora, o problema todo é separar o que é uma coisa da outra. Nós devemos perdoar ao cosmos, todo mundo, mas não devemos perdoar nunca a nós mesmos. Uma coisa, uma pessoa, já falei aqui em tertúlia, a pessoa mais inteligente é aquela que consegue identificar o seu erro e corrigir imediatamente esse erro. Quanto mais rápido ela faz essa correção, mais inteligente ela demonstra que é. Entende? Não fazer mais, mas não é só isso. Ela vai tentar recompor o prejuízo, o buraco que ela fez, o desastre. Não, isso tem que ser imediato. Ela tem que deixar tudo e cuidar daquilo. Não. Se está afetando emocional, ainda não conseguiu nada.
A hora que ela quer, não pode estar afetando mais nada. Ela decidiu. A intenção é aquilo. Ela então tem que ter determinação no que ela quer. Não pode ter nada. Enquanto estiver fazendo maquiagem, não adianta. A pessoa não está corrigindo nada, não resolve. Isso aí é o seguinte, não existe meia gravidez. Ou a pessoa dá a luz ou não. A luz para o assunto, para o aspecto, o fenômeno, o fato, aquilo que foi feito. Senão não dá. Agora, o caso todo é o seguinte. Auto-perdoador e auto-imperdoador. Essa diferença tem que ser sempre lembrada e vista como é que é. Uma outra coisa. É tolice querer esconder as coisas hoje na vida nossa. Não é só hoje o processo extrafísico. Porque extrafisicamente é impossível a pessoa esconder qualquer coisa. Sempre tem testemunho que está olhando o que nós estamos fazendo. Mas hoje a situação também está dificílima. Devido a esse caso aqui, ó, das câmeras, online, todo lado nós temos, você está sendo observado tudo que faz. Então não dá para ter mais segredo. Dizem que o segredo hoje, ele já nasce descoberto. Quer dizer, na verdade não tem jeito mais. Ele já é abortado na hora que ele nasce, entende? Então, por exemplo, vocês observam bem a psicologia. Uma pessoa chega para outra e fala assim, olha, eu confio que você é uma pessoa que guarda segredos. Então eu vou te contar um segredo. Isso já mostra que a pessoa não guarda segredo. Se ela já está lembrando disso, é porque não guarda. Agora, veja, não tem jeito. Então não se deve falar nada que seja em segredo. Se quer ter um sigilo para respeitar uma pessoa, isso é uma coisa, tem um momento de fazer isso e com quem que se fala. Mas agora, o segredo, de modo geral, é tolice querer esconder. Ele fala na próxima. Se não tem, fica para as quebradas da evolução. O que vai fazer? Agora, o problema é você procurar corrigir o erro o mais imediatamente possível. Esse é que mostra a inteligência do assunto. Por quê? É muito importante a correção do erro, porque quem conta um conto aumenta um ponto. O boato é um processo sério. Uma outra coisa, existe o processo da versão e do fato. O que interessa para nós é o fato. A fatuística é a ocorrência em si. Agora, a versão é a história. A história é baseada em versões. E geralmente quase sempre errada. Você está entendendo? Então, o problema de fato e versão deve ser sempre lembrado na questão do erro. Então, um erro que era desse tamanho vai ficar 1 quilômetro de tamanho. Entende? Aquilo vai indo. E outra coisa, por ser erro, há uma tendência na humanidade até hoje, devido ao problema da falta de conhecimento, ao problema da falta de cognição, sobre exagerar o que seja errado. Então há muita tendência nisso, principalmente o povo jovem, entende? Quem gosta de ver o circo pegar fogo, essas pessoas, se o erro é bem errado mesmo, não tem jeito, é indefensável, aquilo é aumentado demais. Então é avassalador o processo. É uma bola de neve que se transformou numa montanha. Entende como é que é? Como é que é? Eu não vi. Não existe esse negócio de segurar o segredo. Toda vez que a pessoa quer contar um segredo, fala assim, ó, se é segredo, não me conte. Isso é que é o ideal. E eu só escuto segredo quando é um processo de saúde. Se eu estou atendendo uma pessoa e quero encaminhar, aí eu tenho um sigilo absoluto sobre aquilo. Mas agora, no normal, a FOFI, que é a fofoca intrafísica, se vai fazer segredo, não me conta porque eu falo tudo. Isso é que é o ideal. Outra coisa, comigo, todos os fatos aparecem mais cedo. Quando a pessoa já vem falar, eu já soube. Às vezes é 5 minutos de diferença. Isso é terrível, porque todo mundo está aí.
Você tem contato com muita coisa. É difícil. Depende, né? Tem que perguntar para ele e ver o que ele fez, né? Porque tem gente que é assim. Tem gente que tira o corpo fora. Não fui eu. Foi a gatinha lá de casa. Tem gente que tira o corpo fora total. Olha, a turma do PT no Brasil, todos eles fazem isso. Vocês estão ouvindo aí no online? A turma do PT, tá? É a turma, presta atenção. É o presidente da República e para baixo dele. Opção de ministro, opção de gente. PT. Olha bem isso. É. Autocomplacência que chama. Nós já falamos aqui, a gente já trouxe até debate sobre esse assunto. É isso aí. O autoperdoador é o autocomplacente. O processo todo é esse. É só examinar por aí. Entendendo? Aqui é preciso ver o que ele está falando, mas tem uma opção de coisa falando aqui. Aqui, consim autocomplacente. Olha aí, sinonimologia 08. Olha lá, consim autocomplacente. Agora, tem um nome também. Pessoa autoindulgente. É o perdoador. Tá certo? Pois não. 500 pratas. 500 pratas. O que mais capacita a consciência na implementação dos ultimatos da autoimputabilidade. O que mais... Fala com o Igor que o processo... Meu, viu, Igor? O processo mais sério é o autodiscernimento. Agora, o autodiscernimento é, no caso, cosmoético, evolutivo e prioritário. São 3 coisas juntas. Tá ok? Chumbo trocado? Não tá. Sim. Sim. A desqualificação de si própria. Na hora que a pessoa ela perdoa a si mesma, ela está desqualificando a si própria. Por exemplo, presta atenção. Uma pessoa está com você e essa pessoa erra todo dia. E faz 5 anos que você perdoa o mesmo erro. Você está desqualificando a pessoa há muito tempo. Você não dá mais o mesmo valor para ela. Porque você sabe que ela vai errar. Dentro daquele contexto, se você levar qualquer, entende? Ideia, empreendimento, vai dar para trás. Você já sabe, você já desqualificou ela. Você sabe que ela é assim. Agora você, na hora que você perdoou a si mesmo, você sabe, não, isso aí, eu não posso confiar em mim. Eu relevo isso, eu passo por cima, eu não levo isso a sério. Então é desqualificação. Sob certo aspecto é uma autovitimização. Sob certo aspecto é falta de amor próprio. Entende? É falta de autoestima. É a pessoa que não tem confiança em si mesma. Quer dizer, autoconfiança ela não tem. Em relação ao outro também. Uma pessoa que você viu que tem um trafalho daquele tamanho, você já desqualificou ele há muito tempo. Você sabe que lá ele não aguenta. Vamos dar uma coisa para ele, pessoal. Não dá não, porque ele não tem perfil para isso. Ele já está desqualificado para você, há muito tempo. Não. É ruim sim, porque você é cúmplice dos erros dele. Se faz 5 anos ele está errado e você está perdoando ele sem parar, como é que fica? Agora então veja, a hora que eu falo assim, o auto-imperdoador é o ideal, é aquele que não se perdoa. Agora, para o mundo, nós temos que perdoar tudo, mas, por exemplo, você tem que perdoar em termos, isso tem um limite, porque senão você vai ser comparsa, vai se acumpliciar, vai ser um cúmplice, vai ser conivente com o erro da pessoa. Isso é estupro evolutivo, negativo. Você está entendendo como é que é? Então, nós temos que observar também. Por isso que a gente tem aquele processo do limite da consciência. Não, ela já chegou no limite. Aí você deixa, ela não vai passar disso. O fôlego dessa consciência não aguenta mais do que isso. Então aí você perdoou, até lá, você já sabe. Agora eu geralmente falo que vocês todos para mim estão perdoados até o ano 3000.
Agora, no dia, primeira hora, no dia primeiro, que é o dia da comunidade universal, a gente vai fazer um balanço disso. No ano 3001, 1º de janeiro. Tá certo? Eu acho que é o jeito de mostrar o problema do perdão, entende? É um perdãozão grande, né? São 100 anos quase. Tem uma média, mais ou menos, quanto tempo de uma consciência chega na condição de certo para se tornar evoluciólogo? Não. Fez algum levantamento? Não, e essas coisas variam muito, né? Vocês, por exemplo, aí, a gente não pode competir com vocês, são tudo muito rápidos. Tudo de flash. Seria alguma ideia de 2.000 anos, 5.000 anos? Não, eu acho, aí é difícil, né? Acho muito difícil. Isso aí quem deve saber é o transmentor, é um evoluciólogo, ele deve ter uma ideia. Não, tem média para tudo, até o Serenão tem, a Consciência Livre tem, ele sabe tudo. Mas para a gente é difícil. A única coisa que eu tenho que saber é o arroz com feijão de todo dia junto com ele. Em 20 anos você alcança uma diversidade, você pode alcançar a OFIEX. Então são 2 décadas, né? Agora eu acho difícil para a maioria das pessoas, menos do que isso. Em 6 meses você pode saber tudo sobre a internet sua. Ó, já são períodos bem definidos da história, não é isso? Outra coisa, aos 26 anos que eu processo a biologia, a pessoa fica madura. Aos 46 ela já pode ser desperta. Um ser desperto. Isso tudo pesa na balança. Agora, o caso também, por exemplo, dos 35 e dos 36 anos, menos de 70, também é outra delimitação. Agora, ó, tudo isso está dentro do índice da faixa etária com a escala evolutiva. É o casamento dessas 2 tabelas aí. É uma saída, né? Sim. Sim. A cultura do desperdício, por exemplo, presta atenção. Em New York, eu, como lixeiro, catava lixo em certas ruas granfinas que tem lá, e eu tenho um monte de livro na holoteca que eu trouxe para cá, que eu colhi no lixo. E outra coisa, eles às vezes colocavam os livros no lixo, você está entendendo? E até acondicionado, com papel, tudo isso, para mostrar que não tinha cuspido neles, nem nada, estava tudo limpo. Eu, às vezes, trazia uma mala cheia de livro que eu colhi na rua. Agora, veja, tem livro que era tratado, e tratado de certos temas de ciência e úteis, em vigor, não estava ultrapassado. Tudo na rua. Agora, o que você encontrava mais é romance, né? Assim tem muito. Aí tem livro aí que eu trouxe, que eu colhi lá. Uma outra coisa, em Londres também tem rua lá que você pode pegar, por exemplo, televisão nova, que não foi usada. Eles colocam no lixo na rua. Isso é a cultura do desperdício. O Brasil está começando a entrar na cultura do desperdício. Devido à fartura, está morrendo mais gente por excesso de peso do que amíngua. Antes morriam amínguas. Hoje está difícil, mesmo lá no Nordeste, fazer tudo quanto essa politicologia que tem aí hoje, tudo de, entende, negativa e boba aí, demagógica, né, no processo. Não dá para falar que o povo está tudo morrendo no Nordeste de fome. O Brasil já melhorou em muita coisa nesse sentido. Pois é, mas é um desperdício. A pessoa está desperdiçando a oportunidade, a energia, a ideia dela, a emoção, todo o perfil positivo da. E ela está se perdoando, até errando, continuando a errar. O processo do auto-perdão, a coisa pior que tem nele, é a continuação do mesmo erro. Faz sentido?
Não, tudo. Tudo que envolve um fato. Tudo que envolve uma manifestação pensênica sua. Está perdendo tudo aquilo. Coisa muito mais complexa. Sim. Isso é ótimo. É a hora da viragem da mesa. Ela vai fazer a viragem da existência dela. É a reciclagem. É o ideal. É que tem gente que você sabe. Custa saturar, né? Não, aí é você só examinar, né? Só examinar que está tudo, tudo é patológico. Mas tudo é patológico, são nuances, né? Mas tudo é patológico. Todos eles. Ele é mais autoassediador. Então o autoassédio, você não falou aí. Isso é um autoassédio. Gente, uma pessoa que comete um erro, e aquele erro influi em outras pessoas, e ela não fala nada, os assediadores vêm em cima dessa pessoa para cobrar a situação. E outra coisa, o assediador às vezes vai ter razão de agir daquele jeito. Está entrando dentro da órbita de manifestação dele. Entendeu? Então, é um autoassédio que abre as portas, escancara as portas para o heteroassédio. Então, o processo da pessoa não se perdoar é muito importante. Agora, vale a pena falar uma coisa com vocês. Eu vivo insistindo aqui com vocês que não existe perfeição nessa dimensão. Portanto, tudo que a pessoa procurar perfeccionismo é um processo patológico. A pessoa é uma pessoa doente, o perfeccionismo. Agora, você tem que entrar no detalhismo. O problema do auto-perdoador é o processo de detalhismo. Porque ele se repete, ele vai se repetindo. Entende? Agora, veja, é uma coisa para corrigir. Não existe perfeição na Terra, mas toda imperfeição continuada, recalcitrante, ela tem que dar um jeito de melhorar o que for possível, ou você evitar aquilo. Tem que fazer uma profilaxia. Você entendeu a diferença? Então, o problema do erro continuado é que é a pior coisa nisso aí. Agora, esse erro, ele piora o nível, a qualidade, a manifestação, a repercussão, os efeitos, de acordo com a densidade da cosmoética, no caso, da anticosmoética dele. Se aquilo atinge maior número de consciências, o troço piora tudo. Que às vezes é isso. Agora, o pior da história não é isso. Uma pessoa, vocês sabem, ela mente até alguma coisa. Amanhã ela torna a mentir. Mente para um, mente para outro, mente para outro. Lá pelas tantas, ela já mentiu tanto aquilo que para ela se tornou a verdade. Ela já nem pensa que aquilo é um erro mais. Aquilo é um fato. Entende? Já faz parte da personalidade dela. Ela nem pensa que ela tem mais erro. Então, chega num ponto que o auto-perdoador, se você vai falar com ele, olha aqui, você tem que parar de perdoar a si mesmo. Não, mas isso tudo é um fato. Ele acha que aquilo é correto. Agora, tem muita coisa nesse sentido assim. Não tem jeito de fugir. Então, a pessoa tem que estudar muito. A abordagem de certos trafalhos das pessoas, às vezes, quando você fala, a pessoa tem uma surpresa. Você acha? Eu jamais poderia pensar numa coisa dessa, a meu respeito. Aí eu vi para ela assim, o câncer sempre dá no vizinho, nunca na pessoa. Todo mundo tira o corpo fora da realidade. Então você veja, nós temos que enfrentar coisas de frente. É a confrontação no processo. Encarar a nossa realidade friamente. É por isso que eu chamo a impacto-terapia. Né? Impacto-terapia é justamente isso. Agora, auto-perdoador. Não dá. Para nós, por exemplo, o processo da cognóstico, o problema do curso intermissivo, o nível de cosmoética que nós já entendemos, não dá. Não há mais espaço para isso. Tem que dar um jeito.
um acabamento. Quer dizer, o nosso holopensene não comporta mais esse tipo de manifestação pensene. Entende? Não, o problema de não se expor ele também é relativo. Tem gente que às vezes gosta de se expor para fazer as outras pessoas no mesmo nível que ela, para ninguém fazer qualquer reproche, não fazer nenhuma observação ou crítica contra a pessoa. Então ela se expõe, ela fala aquilo para minimizar o erro que ela comete. Mas isso não quer dizer que ela não vai continuar cometendo erro. Pois é, o auto-perdoador está errado. É aí que eu estou falando. Então, nós temos duas faces nisso aí que se de considerar. Uma pessoa chegar e expor o erro dela publicamente não quer dizer nada. É bom a gente fazer o follow-up. Quer dizer, acompanhar a pessoa para ver se ela vai continuar cometendo aquele erro. Que às vezes ela falou publicamente para suavizar, sabe, o erro dela. A parte anticosmoética dela. Você está entendendo? Tem muita gente aqui ainda assim, tá? Não, você veja bem como é que é, né? E outra coisa, ela quer se igualar, que todo mundo fique igual a ela. A hora que ela se comunica, suaviza aquilo. Entende? É o processo do confessor. O confessor do confessionário e o confidente da Igreja Católica. Que vai lá e despeja tudo. Agora, lá na outra semana ele começa mais vezes. Então ele chega lá e assim, pois é, eu matei 5 pessoas, padre. Eu queria que o senhor me relevasse meus erros. Não, meu filho, você está perdoado. Você vai fazer 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso. Ele sai, então agora eu já posso matar o outro. É porque... Aí ele volta lá. Olha, não teve jeito, teve mais 3, padre. A situação foi precária. Então veja, essa indulgência da igreja é que criou o protestantismo. Todas essas linhas evangélicas aí nasceram disso. Através do Lutero, de outros mais. Devido ao processo das indulgências. Foi o fenômeno mais sério que havia na ocasião, historicamente. É isso? Olha, eu estava vendo um filme italiano, mais ou menos sério, que é O Conformista. É um negócio muito badalado, esse filme, etc. Tal. Filme italiano. Agora, lá pelas tantas, você sabe, falando italiano, tinha uns processos da Itália, processo em Paris, em vários lugares. Então, uma das personagens insiste com a outra pessoa. Não, mas o que é que você está falando da Igreja Católica? Eu sei, mas vem cá, quem é que admite isso? Nem eu, nem você, a maioria desses católicos, nem os padres. Isso é filme italiano falando isso. Sobre Roma. Então você veja, nem eles admitem isso. Então uma das piores coisas que tem de auto-perdoador é o processo da TACOM dentro da religião. Por exemplo, você acha que esses padres acreditam em inferno? No entanto, eles ficam lá excomungando os outros com o inferno. Veja só. Eles são auto-perdoadores deles e contra os outros. Então aí já piorou toda a situação. Por isso que eu chamo. Quando esse auto-perdão chega num nível desse e a pessoa não quer reconhecer os erros dela, isso entra numa interprisão que vai demorar séculos até melhorar. Entende? Não ficou só na pessoa. Por isso que eu falo que o auto-perdão é problemático. Ele pode desencadear uma série de coisas que leva a pessoa para uma interprisão grupo kármica aí por muitos anos. Às vezes 2, 3 vidas. Agora, tudo, gente, é a inculcação. É colocar debaixo do tapete. O problema todo é esse. Colocar debaixo do tapete. Eu acho que os piores tapeceiros que tem são esses. É o que faz o tapete para esconder as mazelas. E tem muito isso, é o auto-perdoador.
É ele correr atrás, acertar tudo desses erros, fazer uma listagem das consequências e amanhã evitar que aquilo vai voltar. E outra coisa, a pessoa ela fica sediça, ela se entrega, ela relaxa. Há um desleixo. Sabe o que é desleixo? Ela não liga para nada, ela não tem organização. Então, na hora que tem isso, ela está indisciplinada. Então, aquilo vira um caos, uma desordem. É o que a gente chama da anomia amoral. Chega num ponto que é a moralidade completa. O auto-perdoador, muito consciente, com muitos auto-perdões negativos, ele é amoral. Ele não tem código ético, ele não tem moral, ele não tem ética, ele não tem nada disso. E tem muita gente assim. A maioria, né? Quando a TACOM é pura. Existe uma TACOM inicial que você faz aquilo para fazer uma introdução para a tarde. Isso é outra coisa. Mas essa TACOM, por exemplo, de religião. Olha só. A religião, ela vem e envolve a pessoa. É o que se chama empalma a pessoa. Quer dizer, entende? Arranja um jeito de seduzir o fiel. A hora que seduz aquele fiel, vem com a doutrina em cima dele, cada vez mais. O dogma. Ali, ó, monta uma canga em cima da pessoa. Está entendendo? Então isso, o auto-perdão aí já é muito pior. E outra coisa, a pessoa está consciente que ela está mobilizando, manobrando, fazendo a marionete daquela pessoa. Ó, está mexendo nos cordões. Antigamente essa máquina mexer com os pauzinhos. É isso aqui. Pois é. Por exemplo, o padre sabe que ele não acredita em nada daquilo e continua a ser padre. Então, esse auto-perdão pega a vida dele toda. Você está entendendo o nível disso? O alcance? Então, por exemplo, existe padre que não tem jeito. Chega lá, ele é todo melífluo, bom, você olha para ele, parece ser meigo, parece um damo. Entende? É mais do que gente, é um damo. No entanto, você vai orar, a aura dele está carregada, esquisita. Então, aquela expressão de suavidade, de santidade dele não corresponde nada àquilo. Agora, o que é bom é que a hora, por exemplo, que é um papa, já não é assim. Que o papa vem com a porção daqueles chapéus de mestre Cuca, aqueles negócios todos, a sobrepelícia. Então já mostra que tem alguma coisa. A aura não é boa. Às vezes não é nada boa. Entende? Outra coisa, tem uma opção desse povo do Oriente, esses gurus, que são assim. É muito estranho isso aí. Quando você vê o cara ao vivo, a aura dele está carregada. Então ele está falando suave, entende? Fazendo poesia para expor a filosofia dele. Mas a aura está em tempestade. Por isso que é que eu falo, por exemplo, a leitura da aura é uma das coisas mais importantes para a leitura da pessoa. Entende? Ela mostra atrás dos bastidores a realidade da pessoa. É preciso ver o que houve como derivação ou consequência dos perdões que ela fez a si mesma. Aquilo prejudicou quem? De que modo? Ou foi só ela? Raramente pode ser só em cima da pessoa. Sempre tem repercussão para outros. Então, isso aí é que vai ver. O caminho, tem que estudar isso aí. O que deu? Tem um monte de causa, mas a causa maior é egocêntrica. A segunda é de orgulho, é por causa do orgulho. É a vaidade que não queria aparecer nem nada. Agora, gente, o processo de auto-perdão é uma coisa tão séria que, se vocês forem analisar, por exemplo, como é que age uma pessoa na monarquia, o príncipe, que é o rei, na hora que ele vem, ele é entronizado no trono, como representante de Deus na terra, ele fica cada vez mais carrasco. Então tem aquela mulher, por exemplo, muito bem criada, intelectualmente, seu preceptor, poliglota,
já estudou demais, sabe muita coisa. No entanto, ela é um carrasco. Entende? Então, isso tudo é um processo do auto-perdão. Ela acha que ela tem um poder maior, e o poder sobe a cabeça da pessoa igual vinho. Ela então desborda, ela passa da conta. E o descaminho, o desvio, ele fica cada vez mais um buraco. É assim é que um rei, por exemplo, acaba participando do processo de guerra, fazendo ditadura, invadindo os outros lugares. Quer dizer, o rei, que é um cara que foi eleito pelo processo da genética. Quer dizer, uma loucura total. Por isso que monarquia, gente, é uma das piores coisas que tem na Terra ainda. Pois é, para tudo. Ele faz o que ele entende, que ele é Deus. Ele é o Senhor da vida e da morte. Agora, ó, isso é péssimo. Imitando o processo da monarquia, existe, por exemplo, determinadas personagens nas seitas que funcionam desse jeito. É o caso do Ogã, por exemplo, na Umbanda, na Quimbanda, que ele tem o poder da vida e da morte dentro do terreiro. Isso aí é outra coisa. E ele faz espaço para matar a pessoa. A intenção é essa. Às vezes consegue, porque tem muita gente suscetível, há muitas vítimas predispostas. Então, isso também tem que ser considerado. Pela embologia e também na patologia você colocou a filha em um nível. Sim. Dá para entender que para ele não colocar o maior problema dele é a falta de vontade para fazer mudança? Em parte é, né? Agora, ó, você não vai no bico desse negócio de estar em primeiro lugar, não, porque aqui tem coisa que está na ordem alfabética, tá? A Cília, por exemplo, a remissologia é a ordem alfabética. Ela tem que entrar mesmo em primeiro lugar, A, C, cada alfabeto. Pois é. Agora, a patologia, em parte. Que, ó, a Cília, a dinamia, o quebramento, preguiçeiras. Eu fui mais ou menos na situação. Mas agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Isso, de qualquer maneira, está íncito. Está inserido aí no contexto. Não pode fugir, não. A Cília está nisso. Você lembra, tem uma coisa interessante aí para você averiguar. A Ivanilda está aí, né? Por exemplo, a Cília foi um dos primeiros herdeiros que eu trouxe. De propósito. Para colocar a coisa, para pensar como é que é. Porque qual é o maior poder que você tem? É a vontade. A hora que fala a vontade, falta tudo. Falhou tudo. Mas no processo da igreja, você estava falando aí que o padre ele defende uma coisa que a experiência dele não comprova. Não. Quantos por cento dentro da igreja os padres não acreditam? Eu calculo que é mais de 70%. E outra coisa, todos aqueles que subiram mais são piores. Por quê? Ele sabe que ele está errado, porque ele estudou mais. Porque se você for estudar teologia, não tem jeito, lá pelas tantas você tem que tapiar você mesmo. Você tem que perdoar a sua ignorância voluntária para poder prosseguir com aquilo. Não tem jeito. É muita falácia. Você está entendendo? Não tem lógica. É muito ilogismo. Não tem jeito. Agora veja, eu já falava isso para minhas retrocognições há mais de 1000 anos. Eu sei por causa da minha retrocognição. Eu já falava e discutia isso. Eu fui perseguido em parte em uma das minhas vidas por causa disso. Lógica é lógica. A lógica tem que funcionar em todo lugar. Agora, pelos processos da filosofia, eles gostam de estabelecer o tipo de lógica. Né? A lógica do engenheiro, a lógica do matemático, a lógica do médico, a lógica, né, de uma pessoa vulgar. Mas veja, com referência a fatos, é lógico ou não é. Faz sentido ou não faz. A coisa é óbvia ou não é. Entende como é que é? Agora veja, é aquilo que eu falava, eu não quero ser o cri-cri na pulga que está em cima da espada. Você está entendendo? Porque é muito enrolado. Olha, e uma maior prova é isso. Emmanuel, por exemplo, foi um cara da época de Jesus Cristo. Ele já cuidava do negócio da igreja junto com a política. Ele trabalhou isso tudo, conhece os processos,
É uma grande personalidade, Emmanuel. Agora, o que se passa? Ele agora ressomou na Itália para ver umas últimas coisas dele que não estão enroladas com ele, por causa da igreja. Não é fácil isso. Pensa bem. Então a base da reciclagem seria o auto-imperdoador. Não, o auto-imperdoador é a evolução. Tudo aquilo, ó. As pessoas, por exemplo, quanto mais eu caminhar ali, ó, do 1 até o 14, quanto mais eu caminhar, até aumentou a condição de não se perdoar. Então o que ele fez? Ele apresentou esforço pessoal para melhorar o seu desempenho. A performance dele evolutiva melhorou. Por isso que ele foi passando de um lugar para outro. Então, ó, com os réus transmigrada, é aquela que se perdoa mais. Agora, a consciência livre é aquela que não se perdoa mais nada. O resto, nós estamos no meio disso aí. Presta atenção, a opção de nós ainda fazemos perdão. Entende? Isso aí é aquele meu amigo, que eu falei assim, isso aconteceu num bairro de Jacarepaguá, que eu estava atendendo uma turma dentro do centro espírita. Eu já tinha deixado o movimento espírita. Então eu cheguei para ele e eles estavam tudo enrolados, porque queria saber sobre o assediador do homem, como é que era. Eu disse, olha, eu estou vendo aqui, tem uma consciência, é um homem, comecei a descrever, e esse homem usava um chapéu, e o chapéu tinha uma coisinha diferente nele para chamar a atenção. Não era pena, não era nada o negócio. A hora que eu descrevi, eu falei, é o que a gente vê. Aí, ele está falando a mesma coisa. Agora, ó, eu estou vendo que ele está dizendo uma coisa. Que você aí, que está sendo assediado com esse negócio todo, eu posso falar o que ele está falando? Eu falei assim, pode. Se você é o seguinte, você esconde tudo, até o xixi que você faz na pia do banheiro. Foi uma gargalhada geral, mas o povo tudo recebeu um impacto depois para ver aquilo. Pessoal, se ele está seguindo isso, ele está sabendo disso, pensa o resto. Você está sabendo que você faz xixi na pia do banheiro? Ele já viu tudo da sua vida. Não falta mais nada. Então, ó, você está se perdoando muito. Tem alguma coisa errada. Agora, isso aconteceu em Jacarepaguá. A pessoa era da diretoria do centro. Vocês já viram o negócio, mas eu perguntei, hein? Você lembra que não é no Pedro isso. É um outro de Jacarepaguá que tinha uma turma jovem. Eu fui lá, isso foi na década de 70. Eles me pediram para ir. Tem até uma gravação que eu fiz lá. Eu tenho uma gravação da época. É um centro espírita. E eles queriam ir porque o povo estava lá, tinha muita gente fazendo projeção. Desdobramento, né? Então eles me pediram para ir lá para dar uma geral no caso. Eu já tinha deixado o movimento espírita. E é gente boa. Outra coisa, tinha gente ligada ao seu pai lá. Pois é. Tinha gente ligada a ele, é amigo do Rosique. Agora, não é esse, não. Ele é anterior a isso aí. Sabe? Quando saiu lá o nosso amigo, que eles fizeram mais divulgação. Porque o centro lá já existia. O seu. O seu que é uma opção de coisa lá positiva. Isso aí. Agora, vocês estão entendendo, então, como é que é o negócio do auto-perdão, né? Da condição do assédio. Perdoar? Perdoar é a pessoa que errou e ela faz conta que não errou. Não, deixa para lá. E sai na diurese. Não vou pensar nisso. Isso é secundário. E vai levando. Amanhã ela erra de novo a mesma coisa, faz o mesmo erro. E está pouco ligando. Não, todo mundo é assim. Vem a pessoa e fala para você, todo mundo é desse jeito. Generaliza para diminuir o efeito sobre ele. Entende? Não, sobre todos os aspectos, né? E outra coisa, fica uma cana, o assediador encontra vazão de enfrentar, de invadir, de fazer intrusão na vida dele. Não, mas esse já tem prazer, esse já estão na baratosfera mesmo, né? Isso aí não tem jeito. Nós já estamos falando naqueles que pelo menos já estão querendo fazer um esforçozinho de melhoria, né? Não.
porque ele fica sem defesa. Ele entra com energia, está tudo igual. Figuras do mesmo naipe do jogo da vida. Então ele tem rapport, tem acesso. Não, mas não precisa. Quando a pessoa faz assim, ela mesma mascara tudo, né? Ela acoberta. Ela espécie cala a boca para si mesma. Entende? Então, a série de expressão que a gente usa para isso, né? A operação abafa. É isso que o povo mais gosta. Está escrito aqui, ó. Está na patologia. Operação abafa. E é muita gente que usa a operação abafa. É a flagistiomania. A flagistiomania, por exemplo, uma pessoa, ela comete erro, então ela arranja um negócio de se flagelar para se consertar. Amanhã ela continua errando, vai lá fazer. Então ela já vê isso. Então é o próprio padre que dá para ele 5 Ave Maria. Ele errou, mas não, vou com 5 Ave Maria, eu mesmo. Entende? Tem muito disso. Gente, é uma das maiores ilusões que temos, um processo infantil pré-maternal, esse problema de perdoar e fazer indulgência católica. Isso é vomitiva, de vomitar. Hein? Mas o Opus Dei tudo é baseado nisso. E há uma ocultação. O problema todo é essa ocultação de tudo. Olha, a coisa mais séria, Marta, é verificar os erros habituais. Aqueles que são sempre como hábito, é a rotina da pessoa. Esse é que nós temos que cortar. Isso não pode ter. É o cara lá fazendo xixi na pia, como norma. Sempre outras pessoas usavam aquele banheiro, não era só ele. Você sabe que a pia não tem sifão. Igual, por exemplo, um vaso sanitário. Está entendendo? Ô Everton, explica isso como é que é, não é assim? E aí fica depositado ali, o cheiro fica saindo. Pois é. Não, vocês estão entendendo como é que é? Não há sifão, não é? Não. Aqui, chega num ponto que ela até finge que não sabe. Né? Onde é que tem o erro? Não, eu não errei. Não houve intenção, tudo é conversa. A maioria das pessoas são mais conscientes de aquilo que elas falam. É só verificar se o erro é muito habitual. E por que é? E ver a extensão desse erro. Não, então esquece essa pessoa, veja outra que você pode ver. Você não tem ambiente para ver, você não tem universo para estudar. Não tem autocrítica, não tem nada, deixa para lá, nem outra. As coisas têm que ser uma exposição. Olha, o processo é da conscienciometria, tem que examinar, tem que se expor. Não adianta nada. Quem não quer se expor, deixa para lá. É o quê? Tudo é possível. Mas agora veja bem, se o erro é contumaz, há uma contumácia, aquilo sempre se repete, ele é recorrente. A pessoa vê que é dela, não tem jeito, não adianta passar a bola para outra. A responsabilidade é da pessoa. O negócio é antigo, é habitual, é rotineiro. Entendeu? Acabou. E tem jeito assim. Por exemplo, você deve conhecer pessoas que cometem um erro por impulsividade. No outro dia chega lá e pede perdão. Agora chega num ponto que você deve virar para ela e falar assim, vem cá, o que eu vou fazer com o seu perdão? Eu já estou aí, minha sala lá já está cheia de perdão que você me deu, já tem uma camada enorme. O que eu faço com isso? Eu vou mandar tudo para sua casa.
Você entendeu? Sim, mas isso aí é para equilibrar a situação. Quando acontecer isso, assim, ó, eu também acho, mas sabe, eu estou fazendo uma força danada. Que tal você também começar comigo? Vamos nós dois fazer uma dobradinha contra o erro. O que você acha? É uma saída. A pessoa que envolveu, você envolve a ela mais do que ela envolveu você. Então, envolvimento duplo. É lógico. Mas agora é preciso ter muito cuidado, que a hora que começa a chorar, é preciso ver se o choro é de lágrima de crocodilo. Preciso ver isso também. Não, você vem, eu viro para você e falo assim, mas olha, como é que você faz uma coisa dessa? Você passou uma rasteira no Sandro. Isso aí já é a terceira vez que eu vejo que você faz, ô Laura. Você não pode fazer uma coisa dessa. Assim, mas olha, eu vi que também você fez alguma coisa assim com o Antônio. Você lembra daquele dia assim? Assim, eu sei, mas você sabe que eu cheguei lá, pedi perdão para o Antônio. Estou fazendo uma força danada para não errar mais. Agora, que tal nós juntarmos agora para a gente consertar a nossa vida com o Antônio e com o Sandro? Você envolveu a pessoa. Você entendeu aí? Agora, eu às vezes faço isso com as pessoas. Às vezes tem umas que começam a rir, né? Mas tem alguns que levam a sério. Então dá certo. Conforme o caso. E eu ainda falo o seguinte, eu ainda faço um pequeno discurso introdutório, né? Olha, aqui não tem perfeição. A terra é imperfecciolândia. Todos nós erramos. Mas existem aqueles que estão predispostos a acertar e existem aqueles que ainda não estão. Qual que é você? Aí você já encantou a pessoa. Você quer melhorar ou não? Porque se você não quer, a gente acaba aqui a conversa. Entende? Agora se quer, a gente prossegue. Agora eu vejo o seguinte, se há diálogo, e esse diálogo for diplomata, sempre vai ter bons resultados. Tudo é possível. Às vezes, mas às vezes a pessoa está lá porque ela nem sabe que ela é robô. É simples ignorância. Ela não tem traquejo, ela não tem experiência. Ela é caloura, é a calorice evolutiva. Então a gente tem que perdoar, tem que entender. É a hora que sabe, às vezes ele cai das nuvens. Você nota direitinho que teve um impacto com ele. Sabe, eu nunca tinha pensado numa situação dessa. A chantagem até um certo ponto é quando ela diz respeito aos outros. Nós aqui estamos falando da própria pessoa. Isso é mais autoassédio, não é bem chantagem. Agora é uma autotraição também. Eu falo aqui de autotraição, né? A gente fala. Então o problema todo é esse. A autotraição. É uma determinação anticosmoética, que a gente chama. O cara quer matar o outro, não houve engano nenhum. Há uma má intenção. Então a intencionalidade dele é totalmente doentia. O maior processo de intencionalidade doentia é o serial killer, por exemplo. O matador em série, o genocida, o ditador. Stalin, Hitler, a turma dos campos de concentração lá, entende? Para fritar gente que havia na Segunda Guerra. Os crematórios.
nós ficamos que agora conseguiu colocar, né? Foi. Colocava tudo com os cadáveres, tudo pela metade e tal. E teve uma briga danada, né? Como é que mostra isso num lugar de tanta festa? Mas eu acho que os judeus devem ter gostado daquilo. Hein? Ah, foi? Deu conta? É. Quer dizer que tiraram o carro. Como diz o cara, escarraram o automóvel. Não. Não é não. Mas não tem jeito, né? O processo de carnaval é bravo. Eu mostro isso lá no Homem Urbanizado, eu falo daquele do Quintais. Fez uma opção de bobagem sobre isso. Então, no carnaval eles exageram, é muita imaginação. Eles não pensam nas consequências. A liberdade de expressão não pode ter um limite. Tudo tem. Você já pensou, se uma pessoa, por exemplo, começar a falar, eu tenho liberdade de expressão, então eu começo a falar todas as coisas. Isso aí teve um caso nos Estados Unidos que o cara se baseou nisso. Então a mulher falou assim, se o negócio é liberdade de expressão, eu vou falar todas as marcas de nascimento sexuais das autoridades que eu conheço. Pensa bem. Até nisso ela tinha que segurar. Era uma prostituta. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Vocês querem a maior demonstração dos meus amantes? Liquidou. Ela marcava tudo. Só não tirou foto. Mas sabia de tudo. Como é que era? Então, como é que fica? E você sabe, tem muito nervo sexual, né? Então, isso aí mostra que a pessoa está muito enraizada, tem muita raiz podre. Ela conserta um, já tem outra, depois daquela tem outra, e por aí vai, ela tem que consertar tudo. Agora, às vezes, como não tem uma visão de conjunto para dar prioridade na coisa, que demora. Você tem que ir por etapas mesmo. Igual todo mundo tem isso. Quem é que é perfeito? Não tem ninguém. Nós somos um pouquinho mais perfeitinhos. Quer dizer, então nós somos um pouquinho menos imperfeitinhos. Está entendendo? É para ajudar. Esse vinho aqui é de Minas Gerais, para ajudar, né, ajudar a plateia, a galera. Né? Então a gente fala o vinho, em vez do ão. Né? Citar o caso como exemplo dos nazistas. Eles queimavam o pessoal antes de concentração, achavam que aquilo não era eles, mas será que eles tinham consciência que era eles? Ou é uma questão de falta de cosmoética? Naquele nível todo mundo sabia o que estava fazendo. Não adianta esconder. Não, estou perguntando. É lógico. Todo mundo é. Deve ter consciência. Eles viam com consciência que estava errando. Você e eu somos felizes aqui porque nós estamos vivos na época dessa guerra. Eu nasci depois que acabou. Mas sei lá, né? No início, né? Eu peguei o começo dela. Pois é, mas eu estava vivo desde o início. Eu nasci em 32. Em 32 o Hitler estava começando a tomar poder para desencadear tudo. Não é fácil. Mas olha, a Itália era da quinta coluna, tá? Não, estou só lembrando. Pois é. Agora a Itália era fascista. Agora tem uma parte que era a favor ou para cima, está dando muito a favor do
Esse filme que eu estava falando aí é sobre os fascistas. É um negócio lá. Foi antes de começar o Badoglio. Lembra? É fascista. Mas é fascista. Agora o caso todo é o seguinte, foi antes de começar o Badoglio, a hora que ele tomou conta do negócio. Então era uma briga danada entre os irmãos, o povo todo lá dentro. O livro é baseado nisso, o conformista. Eu vi na colônia italiana tem uma parte, a colônia aqui, que é da ponte, eu para favor. Mas tem outros aí que Agora o fascismo é terrível. Porque eu digo a questão do erro relacionando com a coisa do erro. Quanto mais erra, mais as coisas não erram. A falta de noção de todo mundo. Sim, mas isso aí não dá, né? A maioria sabe que está errado, né? E erra mesmo. I'm sorry. Não, nessa também eu tenho muitos erros. Tem muita coisa que eu perdoei. Entende? Por muita bobagem, muitas linhas de pensamento. Então você tem essas coisas que é bom você ir lá e find out. Quer dizer, averiguar diretamente, no detalhe, com calma, ver tudo. Não deixa para amanhã. E outra coisa, escreva. Porque se o negócio é novo, nem sempre você vai fazer a retenção mnemônica de tudo. Agora eu, quando cheguei lá pelos meus 14, 15 anos, eu já tinha ideia dessas coisas. Foi aí que eu comecei a fazer mais registro que eu fazia. Eu achava que eu era o maior para guardar as coisas. E eu mesmo falava, não, ó, eu quero ser o maior amanuense. Amanuense era o cara que era escriba, aquele que escrevia. E isso era muito comum. E nós lá, os professores ainda falavam muito em amanuense. Você sabe, tem uma parte da minha vida que ainda tinha palmatória na escola que eu estou. Então, tinha essa palavra amanuense, que era comum. Então, eu falei assim, não, eu quero ser o maior amanuense sobre os meus assuntos. Agora, quando eu cheguei mais ou menos aos 14, 15 anos, eu já tinha uma ideia de tudo isso. Aí eu comecei a excluir tudo. Uma outra coisa, no início as pessoas elas são assim complacentes ou autocomplacentes devido à preguiça, que às vezes dá trabalho. Nessa questão intelectual, por exemplo, as pessoas erram por preguiça de consultar dicionário. Sobre esse aspecto eu nunca tive assim muito problema não. Mas eu tinha, do ponto de vista, por exemplo, de examinar uma ciência com mais profundidade naquilo que eu precisava. Eu deixava passar. Entendeu? Aí eu falei, não, eu tenho que ir atrás. Então eu fazia um levantamento bibliográfico, comprava livros sobre aquilo que eu queria saber. Lia tudo que eu podia e dava um jeito. Então isso tudo é erro também. É auto-perdão. Está errado. E no meu caso, eu considerava isso mais sério que o processo emocional. Que a parte intelectual, para mim, é muito importante. Entendeu? Eu sempre dei valor para isso. Saber é uma coisa séria. O maior poder que existe é o do conhecimento. A maior força que você tem é o seu nível de inteligência, de cognição, a sua capacidade de elaboração do pensamento. Isso é a maior riqueza que você tem. Agora, era assim que eu raciocinava. Você sabe, mas muita gente não pensa assim, né? Muita gente não quer saber disso. Aí vem a conivência, a cumplicidade, a compassaria, como a gente chama. É o acumpliciamento. E acabou. Um está apoiado no outro. Então aquilo foi feito na frente ampla. Eles vão seguir juntos. Agora, se não tiver cuidado, eles já estão no buraco. Não tem mais nem aviso para eles caírem. Já estão no fundo do poço. Pois é, aí é que vem. É o trabalho todo da recomposição. Dá um trabalho danado. É difícil. Mas exige muito mais. Né? Por isso que eu falo, quanto mais você deixar passar um erro, pior para você.
ele vai crescendo como se tivesse um fermento. Tudo vai piorando. É um tumor que cresce sem parar. Às vezes mas esse tem que ter muito cuidado, cosmoeticamente falando. Às vezes é preciso ir para a barra do tribunal, sim. Entendeu? Tem casos que tem que ir para a justiça. Se envolve, por exemplo, os direitos de outras pessoas, o negócio é mais abrangente. E outra coisa, se aquilo vai abrir um precedente que vai julgar outras pessoas no buraco, então você não pode ser conivente. Senão você vai ser conivente indireto. Entendeu como é que é? Isso é um perigo. Então tem casos que às vezes tem que ir para a justiça mesmo. Por isso que o processo de direito na Terra ainda é uma necessidade muito séria. O problema da justiça, jurisprudência, sabe, o júri, é muito sério. Inordinado. É aquele que não tem nenhuma organização, nem disciplina. Você está entendendo? Não coloca organização na vida dele com as coisas todas. Muita gente que se perdoa a si mesmo é porque ele releva, ele passa por cima, ele não quer saber. Ele é casca grossa. Ele não refina a manifestação pensênica. O problema nosso aqui, o maior problema nosso, é que nós estamos fazendo o refinamento da manifestação pensênica. Nós temos que refinar. Temos que refinar isso. Melhorar o nível cosmoético disso. É assim que a evolução caminha. Senão, nós somos o quê? Eu já falei. Antepassagem de nós mesmos. Estamos repetindo as mesmas coisas. É a mimeticologia. Mimesis. Masoquista. Vem cá, lá sim, o que é si, tá? Masoquista. Não é bem só o passado. Ela repete uma coisa que ela tem tendência, ela estava habituada. Ela nem sabe que aquilo às vezes é do passado. Ela já faz aquilo por instinto. Entende? Total, que isso? Eu já chamo proto-reptiliano. Proto já é antes. Então é antes do réptil, presta atenção. Negócio terrível. Essa palavra que eu arranjei, proto-reptiliano, é horrível. E essa é que eu coloco quando o negócio é desse jeito. Por exemplo, esses nazistas, as reações deles eram proto-reptilianas. O Stalin, as ações são proto-reptilianas. O nosso amigo, por exemplo, lá do Chile, está entendendo? O Pinochet que dava aquelas ordens ao negócio todo, aquilo é proto-reptiliano. Alguns daqueles ditadores da Argentina, depois do Perón, também eram proto-reptilianos. Alguns foram julgados, torturados lá, generais. Dentro do militarismo, está entendendo? Do belicismo, existe muita coisa proto-reptiliana. É a parte positiva. Por exemplo, o auto-revezamento é isso. O que eu desejo é que vocês todos tenham essa ortomimese na próxima. E esquecer a mimese patológica, que é a patomimese. Não, a mimese, ela é inevitável. Você vem aqui, você tem que arranjar um corpo fora e vai respirar sem parar. Olha a repetição. Você pensa, você está fazendo isso faz milhões de anos. Toda vez que aparece uma dimensão igual a essa. Não, tudo é feito pela auto-mimese. A natureza é assim. É aquilo que eu estava falando aqui um dia desse, sobre o processo. Amanhã, cedo, já tem uma outra oportunidade para você. Olha a mimese. Outra coisa, a Terra faz um movimento de rotação em si mesma. E faz um de translação em torno do Sol. Olha a mimese. Ela não se cansa. Se a pessoa se a Terra chegar, eu cansei.
Vou parar. Entendeu? Agora, tem até uma música que eles fizeram, né? Stop the world, I want to get up. Quer dizer, para o mundo que eu quero apiar. Eu quero descer. Quero apiar. Não tem outro jeito. Agora, o discernimento é que vai dar a ponderação que dá a você a distinção. Você vai distinguir o que é daquilo que não é. O que interessa daquilo que não interessa. O caminho é esse. Não, a alteração anterior, porque ela já está toda enrolada, né? Ela está numa condição patológica que há um problema, vamos dizer assim, apenas de embaraço em si mesma. Ela pensa o negócio negativo sem sair do lugar. Está marcando passo. Ali não chegou nenhum observador, então? Não. Ali não se pensa nisso. Só uma coisinha. É bom você lembrar uma coisa, Bélio. Essa questão de auto-perdão, isso não tem nem dicionário. Eu comecei a falar nisso há uns 50 anos. Mas raramente você vai ver algum autor citando esse negócio de auto-perdão. O povo não fala. Pelo contrário, existe a indulgência da igreja, ao contrário. Pois é. Mas então, até hoje, o povo não entende isso. Mas como é que é? É uma negligência. Negligência. Isso é que é o pior. Outra coisa, é uma despriorização. E despriorização e burrice é sinônimo. Então, por aí você tira suas conclusões. Não preciso pensar nisso. Esquece o curso intermissivo. Você já sabe o que é estado vibracional, não precisa ninguém falar isso para você. A dedução é óbvia. Se essa vida é energética, o domínio da energia é o essencial para você. É igualzinho a respiração. EV é respiração. Se a pessoa não domina, não pode esperar muito dela. Então, em matéria de parapsiquismo, você não pode esperar nada. Eu não vejo para sair. Arranja. Não há lógica. Você entendeu o valor do EG? Agora, ó, eu no início, quando eu comecei a falar no EG, expliquei tudo, eu já sabia que era difícil dentro da conscienciologia. Por quê? Eu já tinha tentado tudo no movimento espírita, eu vou desistir. Então eu falei assim, não, eu tenho que criar uma massa de manobra, uma massa crítica nova. Não adianta pegar gente que está com a boca torta. Não vai resolver. Eu sei que é difícil. Entende? Agora, a gente explica, expõe, mostra. Arranjei os nomes, mais ou menos, para facilitar. Circuito fechado, o que é o negócio da energia. É o problema da acupuntura, os meridianos, para a pessoa estudar. Ela vê como é que é. Mas agora, o problema todo é porque é a pessoa. O processo do EG, ele sofre a mesma condição da ginástica, do exercício físico. Tem pessoas que só faz ginástica se estiver acompanhada, ela tem que ter uma plateia. Entende? No mínimo, ela tem que arranjar um parceiro ou uma parceira para jogar tênis. Mas ela é incapaz de fazer uma calistênica sozinha. Tem outras que até faz, mas olhando na televisão. A pessoa fazendo, então ela faz junto. Entendeu? Ela não tem automotivação para fazer coisas sozinha. Entendeu? São as pessoas primárias. A maioria é assim. Então você vai encontrar uma pessoa muito intelectual que ela não consegue. Se ela não tiver, entende, a patota,
a turma, ela não funciona em matéria de exercício. Isso é uma bobagem. Então a pessoa não tem autossuficiência cerebral. Ela precisa ter uma participação. Entende? Até um certo ponto, né? Não, porque a autonomia já é um estigma. É um autoestigma. Agora, o problema é ver se essa autonomia, qual a profundidade, a extensão, as consequências disso. Estigma, geralmente, é uma coisa mais ampla, né? Olha, em termos, aqui tem muita gente que não pensa assim. Eu também sou favorável. Há controvérsia. Então, se é gaúcho, é pior. Não é assim? Não é assim? Tem gente lá, gaúcho, que está vendo aí hoje as nossas coisas. A questão ia mandar uma mensagem para ele. Né? Eu sei, não, a minha turma é boa aí, ó, é uma turma boa. Mas esses não são mais gaúchos. Eles estão iguaçuando, transpirando. Né? Sim. Uróboro, você não sabe o que é uróboro? Uróboro é aquele processo da mitologia da cobra que morde a própria cauda. Então, a cobra que enrola e morde a mão. É o cachorro, por exemplo, que fica brincando, tentando pegar a cauda, o apêndice caudal, o rabo. Entende? O uróboro é aquela dançarina daquela caixa de música que roda o tempo todo sem sair do lugar. Está entendendo? Então tá, a música, e ela fica rodando, sem sair do lugar, dentro da caixa de música. O uróboro sou eu, a hora que estou em cima da esteira aeróbica. Ando quilômetros e não saio do lugar. Entende? Então eu estou sempre pegando eu mesmo. Uróboro é isso. Você está entendendo então? Agora veja aí esse uróboro. Não é que está falando, vê se fica claro para você. Verdade. Não, e está dentro de si mesma. Ela mesma consigo. Entendeu? Agora pensa, andar na esteira aeróbica é um processo de uróboro. Tá bem? Na esteira é. Na esteira é. Agora, nós temos que ver isso. A maioria das pessoas perde. Por exemplo, aquele hamster que fica correndo na rodinha lá dentro da gaiola. É uróboro. Tá vendo? Tudo são tipos da manifestação repetitiva e, às vezes, ineficaz. Agora, o uróboro é essa que o Arlindo gosta. Escrever na água, cuspir para cima e dar rasteira no vento. Não é isso? É o que o Arlindo gosta. Pois é. Sim. A hora que a pessoa não admite, nem que você fala com ela, que ali tem um erro, ela admite, não, isso é normal, todo mundo é assim, você deixa para lá. Vai perder tempo. Ele ainda está num nível que ele ainda não chegou na hora da reciclagem. Ele está na pré-reciclagem, mas vai demorar muito. Então a pessoa, ela está verdolenga, ela não está nem de vez. Eu não estou falando de maduro, ela está de vez. Começou a manga a dar uns sinais assim que vai ficar madura. Mas está tudo verde. Então é verdolenga. Ainda não está na hora. Então, a gente percebe que a pessoa generaliza o ácido no e ela não está pronta para isso, se eu forçar a barra, vai ser um tipo evolutivo. Não vai ser estupro evolutivo. Pode te dar um tapa na cara.
Não está preparado para aquilo, ele vai se defender. Então você está perdendo tempo, está chovendo molhado, falando deserto, julgando pelas aos postos, tudo é a mesma coisa. Falando a linguagem popular ainda. Calculino cosmoético. Esse é o caminho. É a pessoa ponderar, fazer reflexão, recolhimento íntimo, alcançar uma profundidade lógica das suas conclusões. Não adianta. O que falta é a profundidade lógica das conclusões. As pessoas concluem apressadamente de maneira ilógica, irracional, sem ponderação. Tem. Beleza. E a tendência geralmente é que a pessoa, às vezes, tem uma vitimização, mas meu processo mesmo, não sai daqui. De uma forma que ela precisa tirar o corpo fora. Aí já não é beleza, é feiura. E daí? Daí para acertar. Acertar é a pessoa escrever num papel: eu estou errando isso, não posso errar mais. Último erro, dia tal, tantas horas, lugar tal. Acabou. E assina. E data. Senão não vai. Agora tem que fazer isso, senão não adianta. Então isso é que nós chamamos da auto-organização. Agora essa pessoa tem que arranjar um laptop. Ela fazer um diário e colocar na agenda dela tudo isso. Ver o dia que ela errou. Então, por exemplo, começa agora, já tem o mês de janeiro. Eu errei que dia? Eu errei no dia 17, no dia 25 e depois agora no fim. Foi o dia 29. Quer dizer, eu errei no dia bissexto do ano. Não é isso? Um troço qualquer assim. Se ela errar agora no dia 29, porque esse ano é bissexto. Fevereiro tem 29. Ela. É uma sexta-feira, 29. Sim. Mas a técnica de um ano de vida, se a pessoa ainda é jovem, ela é muito positiva a favor da pessoa. Agora, se a pessoa já é de idade, aquilo já entrou na fase da recomposição. Entendeu? Ela está preparando para a próxima vida já. Se a pessoa, por exemplo, ela está há menos de 60 anos, tem muita coisa aí. Se já passou de 60, já está na fase da recomposição, a técnica de mais um ano de vida. Então ela tem várias aplicações aí no caso. Agora, o ideal é a técnica de mais um ano de vida aplicado por uma pessoa na adolescência que esteja na Sinvex e que quer fazer uma opção de coisa se preparando para fazer a TENET. Isso é que é ideal. Esse é o outro lado positivo da coisa. É a priorização. Mas agora, ela começa já a depurar, né, os erros dela. Um jovem que começa a evitar os erros crassos e recorrentes, ele vai se organizar de uma maneira expressiva, imediata, impressionante. Ele vai lucrar muito com isso. E outra coisa, há muitos jovens ainda desorganizados, né, você sabe. Devido à fartura da vida moderna, tudo é fácil. Então isso tudo tem que ser ponderado também, não acha? Não tem lógica? Não, eu acho que o tenepsista, a hora que ele decide a praticar a TENET, ele não pode ser mais perdoador dos erros dele. Por quê? Como é que ele vai sustentar o convívio com o amparador? É difícil.
Se ele todo dia vai ter um encontro, um amparador vai ajudá-lo, ele vai encontrar com ele, ó, errei de novo, todo dia. Aí quem vai ficar com ele é um guia cego lá, assediador. Mas o amparador não vai ficar com essa pessoa. Por quê? Se ele continuar, é aquilo que eu falei, ele vai ser cúmplice. O amparador não vai ser cúmplice do erro das pessoas. Por exemplo, eu estava falando, coloque 3% nisso. Você tem direito de errar quanto nos 3%? Errou 3 vezes, caiu no mataburro 3 vezes. Já quebrou uma perna, quebrou outra perna, quebrou um braço. Então ainda tem um braço ainda que não quebrou. Então é aí. Como é que é? Vai quebrar o outro, porque se quebrar eu vou embora. Tá certo? Então veja, é o processo da recorrência. Olha a lógica, gente. Se isso faz sentido para vocês. O problema todo é esse. Temos que colocar a racionalidade. É o princípio da descrença, né? Muito importante. Agora, alguém fez alguma revisão aí desse texto, das 2 páginas? Teve alguma coisa? O Roberto não está aí hoje, não. Quem é que está aí da turma? Da turma dos pingos dos is? Hoje não tem muita gente. Muitas graças. Mas olha, você viu mais alguma coisa aí, Adriana? Tem alguma novidade? Está tudo certo? Sim. Mas a autojustificativa é uma opção de coisa que você vai pôr, né? Se for colocar. E eu não quis colocar porque é tão óbvio. Né? Se quiser, a gente põe. Eu às vezes sigo muito você. Eu sempre falo. Ela sempre quer acrescentar alguma coisa. A gente pode pôr. Autojustificativa, autoexcusa, autodesculpa, tudo é a mesma coisa. Muita coisa para pôr aí. A zona de conforto negativa, né? Existem 2 tipos de zona de conforto. Eu, qualquer hora, eu vou trazer o verbete da zona de conforto. Já está feito. Até hoje já deve ter. Hein? Ó, ela está perguntando o que é uróboro. Como é que é? Vocês vão explicar isso? Vamos? Isso é uróboro. Não sai no mesmo lugar. Você pegando você mesmo. Tudo é possível. E é o que acontece mais. Aqui, a pessoa, ela não pode sair se ela deve. Porque os afins se atraem. Então ela está presa. E isso é que é o problema da inseparabilidade grupo kármica. Isso aí exige que a genética, a genealógica é a mesma. Então, por exemplo, tem muitos de nós aqui que estão ao mesmo tempo, já há 1000 anos, dentro do mesmo pomar. Você me entende? A árvore genealógica não saiu do pomar. Você já teve nessa árvore, teve naquela árvore, naquela outra árvore, tudo aqui dentro desse perímetro. Entendeu? Então, você mudou a consanguinidade, mas dentro do mesmo pomar. O pomar tem laranja, banana, né? Manga, pitanga, gabiroba, melão e tem os abacaxis. Outros, existem os ananases, né? O problema é a interação. É aquilo que nós chamamos, a interação. Que é o processo do rapport, a afinidade, a empatia. Essa interação consciencial é que é a base de tudo. Agora nós temos que entender
Esse pomar tem milhões de consciência, tá certo? É muito galho. Então pensa, você chega num pomar grande aí, olha o tanto de folha que tem, olha o tanto de galho que tem. São as consciências. Você vai entender a metáfora. Agora, eu acho que eu ainda estou no meio dos ananás e dos abacaxis. Tá certo? Eu sou, com muita honra, abacaxi nessa história. Tá certo? Vocês não. Já tem gente aqui que já é manga, alto nível, graviola, que é um negócio sério, né? Agora, tem umas pessoas que são jaca, né? Já começa, Jacó nessa, né? Jaca. Tá claro? De modo que, autoperdoador. Eu quero lembrar vocês que a gente podia colocar no título como autoperdoadora. Mas a gente não faz isso, tá certo? Tá certo? Hein? Subliminar não, eu estou falando, essa não é indireta. Eu estou dando uma direta. Então o que eu quero dizer é isso. Uma outra coisa, que eu falo assim, ó. O autoperdoador é quem? Homem ou mulher? Consci ou consciente? Então é bom vocês lembrarem que tem aí. Então a gente fica falando em autoperdoador, a pessoa fica pensando que é só homem, barbado, aí não é bem isso, né? Tem também as mulheres. Sim. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. A falta de autocontrição racional. Contrição é a hora que a pessoa começa a pensar nela mesma para ver, eu errei, eu acertei, como é que foi? Ela então começa a fazer a reflexão. E ela se corrige, ela procura se corrigir. Não, eu tenho que dar um jeito nisso. Contrição é isso. Entende? Aqui no caso, é a falta disso. Então aí você pode falar que é a falta, por exemplo, de autorreflexão, é a falta de recolhimento íntimo, é a falta de ponderação racional, é a falta de terceirização cosmoética. Tudo é autocontrição. Faltou. A contrição é a hora que a pessoa vai ver, por exemplo, na igreja, meia culpa, meia máxima culpa, que o Arlindo vive falando e batendo, o italiano gosta. É uma das penitências, às vezes, é a meia culpa. Minha máxima culpa. Tá vendo? Ele é o doutor Nato. De modo que contrição é isso. Tem o ato de contrição também na igreja, que é mais ou menos isso. Mas o Deus Padre lá, creio em dois padres. Ela é a doutora no assunto, faz tudo. Entende? Pois é. O povo está começando a estudar o português antes do português. Né? É na primeira página. O trinômio, erro, engano, omissão deficitária. Isso aí é aquilo que nós falamos da erronoia, a tríade da erronia. Então, ó, você erra, ou você comete um engano, ou você comete uma omissão. O erro é pior. O engano já pode ser um pouco menor. A omissão é que você deixou passar. Você nem participou. Entendeu? Tudo é errado. Tá certo? Agora, omissão deficitária. Não é omissúpria, não. Você... Não, mas você também acerta muito atualmente. Eu estou aí para servir de testemunha. Não, para qualquer um, o problema é de consciência. É de intenção. Mais em cima de quê?
um certo ponto, mas não é bem assim. Ela está envolvendo também a psicossomática da pessoa, está envolve tudo. A reconciliação é uma reciclagem geral. É das mais sérias que tem. Quando você vai corrigir um erro, a coisa mais séria que tem é corrigir aquele erro em relação a pessoas. A reconciliação precisa disso. Entende? Agora, outra coisa. A autorretratação, às vezes é mais importante ainda do que isso. O auto-perdão é muito sério, mas, por exemplo, além do perdão, é continuar assistindo, fazer o follow-up. Entende? Fazer um encaminhamento daquela pessoa que você perdoou. Isso tudo aí é importante. Eu estou falando com referência a outro. Agora, você tem que se encaminhar também melhor. Uma pessoa que não se perdoa, ela não se encaminha a si mesma. Ela afunda a si mesma. É a autotraição, por isso que a gente chama autotraição. Não tem lógica? Para melhorar aquilo. Agora, por exemplo, a hora que ela vai se perdoar, ela tem que verificar qual foi o estrago, o prejuízo que ela deixou aí atrás. Ela tem que corrigir e tapar aqueles buracos. Entende? Então, às vezes, o auto-perdão não existe só a pessoa perdoar a si mesma. Ela tem que corrigir o estrago que ela fez com isso. E aquilo repercute. Por quê? Porque nós não vivemos sozinhos. Ninguém vive isolado. Todo mundo vive dentro de uma turma, de um time, de um grupo. É uma equipe evolutiva que está em andamento. Isso tem que ser levado em consideração, né? É. Não, você lembra, eu mostro umas coisas assim, às vezes, aparentemente muito suaves, muito tênues, muito nuances, complexas. Por exemplo, aquele caso, um casal que brigou no aeroporto. Durante 1 hora, um xingou o outro, fez tudo lá no restaurante do aeroporto. Depois, passa aí uns meses, eles vieram nas boas, etc., acabaram se casando. Ah, mudou tudo. Então aí eu falo com eles, vocês vão lá, sentam na mesma mesa do restaurante, joguem energia, vocês já sabem mexer com o estado vibracional, limpa o ambiente, que lá está tudo fedorento com vocês. Vocês sujaram o ambiente que está lá. Aí a moça vira para mim e fala assim, mas Valdo, o aeroporto, quanta gente já passou depois desses meses todos lá para você ir daí? Suas energias carregadas daquele jeito, minha filha. Possivelmente foi a pior briga que houve no aeroporto nesses últimos 2 anos. Aí eu falei, você acha? Ah, foi. Aí a pessoa cai em si. Ele tem razão, meu bem, vamos lá. Eu falo do aeroporto porque isso aconteceu. Eu vi o negócio acontecer. E outra coisa, mais uma vez, eu vi no Brasil e vi nos Estados Unidos. As pessoas que foram lá e já se prejudicaram com isso, foi, mas aí agora aquilo entra na diurese, né? Mas se a pessoa já tentou melhorar, já ajuda. É igualzinho aquele caso, por exemplo. Você está aí, houve um entreveiro entre você e a outra pessoa. Com o passar do tempo, você já tentou tudo para ver se renovar. Não tem jeito. Você já perdoou, já ultrapassou aquilo, já melhorou. A pessoa não quer. Você deixa ela para lá. Mas do seu lado, você já se limpou. Não, faz tudo que você puder. Até na Senta Consciência Livre é do planeta X. Você está entendendo? Lá no fim do mundo. Hein? O mais forte é a pessoa recuperar aquilo mostrando ações de interassistência. Então ela faz assistência em favor daquilo. Isso aí é que pode ajudar demais. Entende? Isso é que eu estava falando lá com o processo da dessomática aí que a turma está criando, né? O colégio vizinho. Eu falei assim, existem umas coisas muito sérias. Em vez da pessoa levar uma coroa de flores muito cara para a pessoa que acabou de morrer, ela dá um dinheiro para comprar alguma coisa em favor da assistência
dentro daquela área que a pessoa que morreu gostava. Isso vai ajudar muito mais a consciência da pessoa do que aquela coroa de flores. A coroa de flores é até uma manifestação de orgulho, processo social, socioso, besta. Agora, dá um dinheiro para fazer uma ajuda em nome daquela pessoa. Então, por exemplo, aquela pessoa gostava de ajudar os ancenias, a ancenias. Então, o povo de lepra. Então, o que faz? A pessoa visita aquele hospital e dá uma boa doação para o hospital, para ajudar. Ou leva uma série de coisas, se não confiar no povo da administração, ele leva uma série de, por exemplo, alimentos, remédios, vê o que precisa, melhora o sistema lá dentro. Isso em favor, fala, ó, é o fulano que mandou, sendo que aquele fulano já morreu. Isso aí ajuda demais. São coisas, esse jogo que nós temos que fazer. Pois é. Agora, a maioria faz isso, é igualzinho mausoléu. A outra coisa é mausoléu. Em vez de fazer um mausoléu, do jeito que tem gente viva, que já tem mausoléu, você sabe, né? Tá lá. Não, eu quando eu morrer, vou ficar aqui. Você não vem ficar aqui. Os restos do seu cadáver vão ficar aí dentro. É isso que eu falo. Você não, você vai ter que se mexer por causa desse orgulho seu. Isso é o cara dentro do cemitério falando para mim e eu falando para ele. Pessoal, eu tenho que falar para você porque amanhã nós vamos nos encontrar nas quebradas da vida. E eu não quero dizer que eu não falei as coisas que eu pensava. Não estou escondendo nada. Tá certo, é isso aí. Perfeito. Já sim. Gente, eu quero dizer para vocês que hoje nós temos 18 verbetes aqui para a eleição, tá certo? É ambílevo. Dupla acumulação. Ou análise da rotina. Infiltrado por doença. Informação proevolutiva. Primo oponência. Prova do orgulho. Solução lógica. Diferença semântica. Heteronomia. Operação.